E a gente vai falar hoje sobre um problema que afeta milhares de mulheres aqui no mundo todo, né? A endometriose. A gente vai entender o que é a doença, o tratamento adequado, todos os detalhes, com a médica ginecologista, a doutora Joyce Lima, que está conosco aqui online. Seja bem-vinda, doutora Joyce, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente, né, online. Um bom dia para você. Bom dia, Marina. Bom dia, Wilker. É sempre uma alegria imensa poder estar aqui com vocês nesse programa incrível. Vocês sempre trazem, né, temas que são tão importantes. E enquanto profissional, eu fico muito feliz de poder trazer esses esclarecimentos para a população e, com certeza, a gente prevenir, né, problemas piores, para que a população esteja atenta, né, aos sinais e sintomas dessa doença, então, que nós vamos falar hoje, que é uma doença tão importante. Bacana, a gente que fica feliz, viu, doutora Joyce? A nossa intenção é levar informação de qualidade, por isso a gente conta com especialistas, com profissionais como a senhora. Muito obrigada. Vamos começar, então, contando para o pessoal o que é a endometriose, doutora? É interessante que a gente acha, né, que todo mundo sabe, já ouviu falar, e nem sempre. A endometriose ela é uma doença crônica, uma doença progressiva e que tem um impacto muito grande, né, na saúde, na qualidade de vida das mulheres. E aí vamos entender, então, como que a endometriose acontece. Nós temos uma camada interna dentro do útero que nós chamamos de endométrio. Então, todos os meses, durante o ciclo menstrual, essa camada, ela espessa, ela cresce. Para quê? Caso essa mulher tenha uma fecundação e engravide, esse endométrio vai receber esse embrião. Ele vai ser implantado ali dentro do útero e é preciso que esse endométrio esteja espesso. Quando essa mulher não tem uma fecundação, não tem uma gravidez, esse endométrio ele vai descamar pela vagina em forma de menstruação. Só que a maioria das células endometriais vão sair, né, pela vagina, como se fosse uma menstruação, mas um pouco desse sangue vai refluir, vai voltar pelas trompas e cair dentro da barriga. Essas células endometriais dentro da barriga, na maioria das mulheres, elas vão ser absorvidas. Em algumas mulheres, elas não serão absorvidas e vão levar a um processo inflamatório extremamente doloroso. Pode implantar na bexiga, no ovário, na trompa, no intestino, levando a esses quadros dolorosos e alguns outros sintomas que nós vamos comentar depois. Tá certo, doutora. Bom dia para a senhora. Queria que a senhora explicasse se existe ou não mulher que tem predisposição a desenvolver esse problema. Acredita-se que sim. A endometriose ainda tem muitas questões a serem, né, debatidas, a serem descobertas. Existem várias teorias para explicar por que algumas mulheres têm endometriose e outras não. E uma delas seria justamente essa: haveria sim algum fator genético, né? Essas mulheres elas teriam predisposição a não absorverem essas células endometriais, levando a esse processo inflamatório. E é comum a gente ver isso, né? Às vezes a mãe tinha esse histórico de endometriose, a filha também tem. E é importante estar atento, né? E pensar nessa doença, porque o grande problema é que às vezes os profissionais não pensam nessa doença e demoram a fazer um diagnóstico. Doutora Joyce, a endometriose ela pode dificultar ou impedir que a mulher engravide? A endometriose ela está sim relacionada, né, a quadros de infertilidade, porque devido a esse processo inflamatório, ela pode levar a uma distorção dos órgãos, né, levar a aderências. Essa trompa, ela pode deixar de estar pérvia, né, de repente é uma trompa que ela fica toda destruída. Esse ovário pode não ter uma produção adequada, formam cistos nesse ovário, que a gente chama de endometrioma, então pode não ter uma produção adequada, tanto de folículos, de óvulos ali, quanto a produção até hormonal, às vezes pode se alterar um pouco. E realmente, essa mulher, ela pode ter dificuldade. Nem todas, sabe, Marina? A gente observa, assim, algumas mulheres, elas conseguem ter gestações, engravidar e vão descobrir a endometriose depois. Mas é extremamente comum. Toda paciente com dificuldade de engravidar precisa fazer o rastreamento, a investigação para endometriose.
E pode ser um quadro, às vezes, que a gente fala um quadro mínimo, uma endometriose mínima, e mesmo assim levar a uma dificuldade para engravidar. Doutora, mas durante a gravidez é possível que essa inflamação aconteça ou não? Ela só vai acontecer antes ou depois? Ela vai acontecer antes e depois desse período, né, gravídico. Durante a gravidez, a mulher tem uma melhora da endometriose, porque esses focos, esses implantes de células endometriais no organismo, eles respondem muito a um hormônio que a gente chama de estrogênio. E na gravidez, a gente tem uma diminuição de estrogênio. O hormônio que predomina na gravidez é a progesterona. A progesterona, ela inibe esses focos de endometriose. A gravidez é um santo remédio para endometriose. Pode ter uma melhora desse quadro de endometriose, inclusive ter um benefício dessa melhora pós-gravidez. Mas como a gente disse, a endometriose ela é uma doença crônica. A mulher só vai ficar livre dos sintomas de endometriose quando ela entrar na menopausa, parar os ciclos menstruais. Ah, que interessante, doutora. Agora, voltando a falar da gestação, a mulher que tem ali dificuldade, né, por conta da endometriose, de engravidar, mas ela consegue essa gestação, tem algum risco para ela durante aí essa gestação por conta desse problema? Não tem nenhum risco. A gravidez transcorre normalmente, a endometriose não traz nenhum prejuízo, nem para a paciente e nem para o bebê. A dificuldade é mesmo só até engravidar. Tá certo. E como é que é feito o diagnóstico, doutor? É um diagnóstico clínico? Existem exames específicos ou não? O diagnóstico ele é clínico e também através de exames de imagem. Então, na clínica, o que essas pacientes têm? Desde a adolescência, porque a endometriose é uma doença que ela já começa, né, os sintomas desde a adolescência. Essas pacientes, elas costumam ter cólicas mais intensas, com uma piora progressiva. São aquelas meninas que muitas vezes perdem aula, não conseguem ir para a escola de tanta dor, ou estão sempre no pronto-socorro, tomando medicações injetáveis, porque as medicações orais não conseguem resolver o quadro doloroso. Além disso, essas pacientes com infertilidade também a gente tem que pensar, e pacientes com dor pélvica crônica. São pacientes que elas têm uma dor diária, que piora no período menstrual, porque tem o estímulo hormonal em cima desses focos, desses implantes. Outro dado importante são as pacientes que têm dor na relação sexual. Aquela dor profunda, não é uma dor na penetração, mas é aquela dor profunda. E tem um impacto muito grande na vida sexual dessas pacientes. Uma vez que a gente suspeita do diagnóstico, que a gente tem esse quadro clínico, nós solicitamos exames de imagem. Hoje é possível fazer o diagnóstico de endometriose através de um ultrassom mais detalhado, feito por um profissional experiente que saiba avaliar essas imagens, ou através da ressonância, né, nuclear magnética. Então, através desses dois exames é possível fazer um mapeamento, a gente fala, dessa pelve, para entender a extensão da doença e até para a gente programar o tratamento. Vamos falar um pouquinho então sobre os tratamentos, doutora. É tratável, então? A mulher tem como eliminar esse problema ou somente controlar? Nós temos controle, Marina. A endometriose é uma doença que ela não tem cura. Como eu disse, depois que a paciente não tiver mais menstruações, né, que ela entrar na menopausa, ela vai ter uma melhora grande dessa doença, esses focos não vão, de certa forma, progredir mais. Mas então, durante todo esse período reprodutivo da mulher, né, desde ali a adolescência, e que ela tem esses ciclos menstruais, ela vai estar tendo uma progressão dessa doença. Como é que a gente faz o controle? O controle, ele visa, sobretudo, a melhora da dor, porque o que mais incomoda essas pacientes é o quadro de dor, que acaba influenciando na qualidade de vida e atrapalhando até mesmo a vida social, como eu disse, a vida, né, sexual dessas pacientes, a vida reprodutiva. E como que a gente faz esse controle? Existem várias formas. Uma das formas é suspendendo essa menstruação. A gente pode suspender essa menstruação usando, né, os contraceptivos, que a gente fala combinados, que tem estrogênio e progesterona, usando os contraceptivos que tem só progesterona, a gente tem DIU hormonal. Tudo isso visa, né, esse controle.
Quando a paciente, por exemplo, não pode usar nenhum método hormonal, a gente tenta controlar essa dor com outros recursos, né? Então, às vezes, acupuntura, uma fisioterapia pélvica. E é importante também o controle da alimentação, visando evitar alimentos que possam irritar tanto o intestino como bexiga, né? Aí a gente tem os alimentos com cafeína, né? As xantinas e os alimentos também que tem muito condimento. Então, é todo esse conjunto, né? Atividade física, visando a melhora da qualidade de vida. E enquanto ginecologistas, a gente sempre tenta suspender essa menstruação, porque a paciente tem uma melhora grande desses quadros dolorosos. Tá certo, doutora. Então, como tratamento, existem algumas opções, mas também a prevenção de alguma maneira ou não? A prevenção seria no sentido, Wilker, de fazer um diagnóstico precoce, para que essa mulher, né, não passe por todo esse sofrimento doloroso. Eu vejo no consultório mães de adolescentes, às vezes elas têm uma resistência muito grande em que a gente prescreva, né, um contraceptivo, um anticoncepcional para adolescente. Nesse caso, a função desse anticoncepcional é dar qualidade de vida para essa menina. E eu vejo, às vezes, as mães até falam assim, não, ela vai tomar remédio só se não aguentar mais de dor. E dor é uma coisa que incomoda, é muito ruim. E a prevenção seria mais nesse sentido, de ter esse olhar para fazer um diagnóstico precoce. Apesar dos estudos mostrarem que mesmo suspendendo a menstruação, a doença pode ter uma progressão, mas a progressão talvez seja um pouco mais lenta e a gente consiga não ter tanto prejuízo na vida reprodutiva dessa paciente. E a partir do momento que essa paciente resolve engravidar, a gente acelera esse processo de gravidez para que ela engravide logo, porque se ela fica muito tempo sem usar a medicação para suspender a menstruação, a doença vai progredir mais rápido e vai ser mais difícil ainda para ela engravidar. Com certeza um incômodo muito grande, né, doutora? E além de ser uma doença física aí, né, questão da dor e tudo mais, a endometriose pode atrapalhar muito também a vida social da mulher. Aí ela não consegue realmente executar aí algumas atividades no dia a dia por conta dessa dor que eu não tenho, graças a Deus, mas conheço algumas mulheres que têm, que é uma dor muito grande, né, muito intensa. Em alguns casos, essa dor é realmente incapacitante, né, Marina? E a paciente fica ali 2, 3 dias sem conseguir trabalhar, sem conseguir ir para a escola, né? Acaba ficando mais irritada e... A gente perdeu a imagem aqui, gente. Voltou. Voltou? Ah, certo. Pode continuar. Então, acaba então sendo incapacitante, né? Essa mulher muitas vezes não vai então para o trabalho, ela vai perder dias de aula, vai ter problemas às vezes no relacionamento, porque dor é uma coisa que deixa a gente extremamente irritado, né? E com relação à vida sexual, são mulheres que muitas vezes não têm prazer na vida sexual e pode ser que esse parceiro não entenda esse problema e ela tenha essa relação com dor. A longo prazo, esses relacionamentos, né, essas relações dolorosas vão levar à diminuição da libido, trazendo todo um impacto negativo, né, no emocional dessa paciente. E as pacientes ficam procurando ajuda, buscando ali uma solução. E é angustiante quando você não faz o diagnóstico. É importante fazer esse diagnóstico e acolher essa paciente e oferecer para ela, né, uma opção de tratamento para alívio dessa dor. É isso aí, importante buscar ajuda, né, doutora? Não ficar sofrendo aí sozinho. A senhora já mencionou aí que existem vários impactos, né, na vida social, fatores psicológicos também, mas e no corpo? A endometriose, ela pode desencadear outros problemas físicos? A gente tem que uma das formas da endometriose é a infiltração por esses fóculos de células endometriais da camada intermediária do útero, né, do que a gente chama de miométrio. Isso leva a uma outra doença que a gente chama de adenomiose. No caso da adenomiose, essas pacientes, além da dor, dessas cólicas que elas têm, que são muito intensas, elas costumam ter um fluxo menstrual aumentado. Por conta desses focos, o útero ele fica meio mole. Então, a gente sabe que durante o período menstrual, uma forma de diminuir o sangramento natural do organismo é a contração desse útero.
Mas aí, como esse útero está meio mole, ele não se contrai adequadamente. Essa paciente tem um fluxo exagerado. E isso pode levar a outras consequências, como anemia. E as pacientes com anemia podem ter queda de cabelo, aí uma coisa vai puxando a outra. Podem ter fraqueza, né, indisposição. Com certeza desequilibra, né, o organismo todo, doutora. E existe algum caso que é cirúrgico, em alguma opção cirúrgica ou não? Isso está fora de cogitação? Essas indicações de cirurgia, elas têm mudado no decorrer do tempo. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, pacientes, por exemplo, que tinham endometriomas, são cistos, né, de endometriose no ovário, a gente operava esses cistos achando que isso iria melhorar a chance dessa paciente engravidar. Hoje a gente não faz isso mais. O tratamento cirúrgico, ele geralmente é guiado pela clínica. Se essa paciente ela tem um quadro doloroso muito intenso e que não resolve bloqueando essa menstruação, ou ela tem quadros de obstrução, porque a doença pode progredir a tal ponto que pode obstruir o intestino. E essa paciente tem um quadro, né, que a gente fala de abdômen agudo, uma dor abdominal aguda, atrapalhando ali o trânsito, né, das fezes. Então, esses casos, dependendo, né, da gravidade dos sintomas, eles são cirúrgicos. E as cirurgias hoje têm evoluído muito. Antes as cirurgias eram feitas, né, cirurgias abertas, cortando ali a barriga. Hoje a maioria dessas cirurgias são feitas por videolaparoscopia, né, só faz ali os furinhos no umbigo, uns furinhos ali na barriga, e com uma abordagem muito boa e com um resultado bom. Agora, algumas pacientes, elas vão ter que fazer a intervenção mais vezes, porque, como eu disse, a doença, ela é crônica e ela é progressiva. Então, ela pode voltar, esses focos podem voltar e a paciente precisar novamente, por conta desses quadros, né, dolorosos, precisar passar por uma nova cirurgia. Tá explicado, então, doutora Joyce. Eu quero agradecer, viu, a participação da senhora, o seu tempo aqui com a gente. Tenho certeza que conseguimos dar um norte aí, uma luz para muitas mulheres que sofrem com esse problema e algumas com certeza nem sabiam, né, da existência aí da endometriose, não entendiam, pelo menos, como funcionava dentro do organismo e agora vão buscar aí uma ajuda para solucionarem ali, amenizarem esses sintomas que são tão desagradáveis, viu? Quero mandar um abraço especial para a senhora e também para sua avó, que eu fiquei sabendo que acompanha sempre o nosso programa, né, Marina? Como é que é o nome dela mesmo, doutora Joyce? Minha avó é a dona Neirta, tá sempre ligada lá em vocês. Minha mãe também costuma assistir muito vocês. A dona Neirta e a dona Sebastiana. Dona Neirta e dona Sebastiana, abraço carinhoso para as senhoras, viu? Que bom, a gente fica feliz, viu? Demais com essa audiência qualificada que a gente tem, viu? Doutora Joyce, obrigada, um abraço para a senhora também, até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada, um bom dia para vocês. Obrigada, tchau, tchau.